Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional Online de Business Intelligence, o CONAB. Meu nome é Bruno, trabalho na Receita Federal em Brasília e sou consultor da OneWay Solution. Eu trabalho com soluções da Microsoft para bancos de dados e Business Intelligence e já faz alguns anos que implemento essas soluções e trabalho em vários projetos. Bom, tive a oportunidade de palestrar apresentando a sessão do Power BI para o Office 365. Particularmente, eu acho uma ferramenta, uma solução fantástica, mas eu sou meio suspeito, afinal eu estudo ela faz algum tempo. Então vamos mostrar como é que funciona. Bom, o que é o Power BI para o Office 365? Power BI em si, na verdade, é um serviço que roda em cima do Office 365, que utiliza a plataforma do SharePoint Online para isso. Dessa forma, ele pode te dar a experiência do portal do Power BI. A solução completa de BI da Microsoft é composta por dois elementos. Temos as soluções que compõem o Excel on-premises, ou seja, temos os componentes Power Query, Power Map, Power View e Power Pivot, e temos também toda a parte corporativa da nuvem, que está no SharePoint Online. Essa intenção de utilizar o Excel como base para a ferramenta de BI, centro da ferramenta de BI, já vem sido trabalhada desde o Office 2010, quando implementaram o Power Pivot. Então o Power Pivot é uma ferramenta que já tem mais tempo, todos os outros componentes são mais recentes, inclusive a solução em si, ela só foi anunciada oficialmente no começo desse ano, divulgada para os usuários, os clientes. Então, o que se resume o objetivo da Microsoft? A Microsoft deseja entregar a possibilidade e a capacidade de análise para a mão de todos os usuários, né? À toa que colocaram na ferramenta de uma das ferramentas mais utilizadas do mercado, que é o Excel. E da maneira que eles gostam, ou seja, acessar de múltiplos dispositivos, uma ferramenta que eles utilizam todo dia, agilidade, praticidade e por aí vai. Relacionado aos dois elementos que eu tinha comentado, eles se dividem em duas categorias. As análises que são feitas no Excel e o Power BI para o Office 365. As análises que são feitas no Excel são as experiências que temos com cada um dos componentes. Temos a experiência que temos de descoberta dos dados feitos com Power Query, temos as experiências que são mais antigas devido ao Power Pivot já existir faz tempo, que é a análise e modelagem. Temos também a experiência de visualização e exploração desses dados com o Power View e o Power Map com os dados geográficos. E do Power BI para o Office 365, temos as opções de compartilhamento na nossa nuvem corporativa, temos o Q&A, que eu vou comentar bastante, que são perguntas com linguagens naturais, e temos também toda a parte mobile, temos a possibilidade de acessar os nossos relatórios, as nossas queries em múltiplos dispositivos. Uma vez entendido esses pequenos conceitos, vamos entrar diretamente no produto. Eu vou fazer uma demonstração fim a fim, e vamos iniciar agora. Bom pessoal, como eu falei anteriormente, a Microsoft iniciou o Self-Service BI há alguns anos no Office 2010, com o complemento do Power Pivot. Na época isso foi bem impactante, porque te dava e ainda dá uma experiência, uma engine analítica dentro da Excel, e ainda utiliza a tecnologia in-memory para otimização. Quanto mais memória, melhor, podendo dessa forma trabalhar com grande volume de dados com facilidade. Nessa demonstração, não vou fazer o uso do Power Pivot, mas fatalmente vamos comentar sobre ele em diversos momentos e daremos continuidade para o Power Query. Vou mudar minha tela para o Excel. Aqui estou. Já fiz a instalação do complemento, vocês podem fazer o download no site da Microsoft. E de cara podemos ver que o design é muito similar a outras abas do Excel, inclusive a aba de dados. Para quem já está mais familiarizado com a utilização, vai ficar confortável no uso do Power Query, mas a similaridade fica por aí. Temos várias diferenças, inclusive em outros elementos contidos nesse painel. A respeito das conexões de dados externos, temos as opções de pesquisa online, onde temos a experiência de descoberta de dados públicos e corporativos. Quando eu digo corporativos, são os dados que estão no nosso Power BI, já compartilhado, nossas queries compartilhadas. E temos também as fontes de dados convencionais, como Excel, CSV, XML, bancos de dados SQL Server, Oracle, IBM, fontes de dados não tradicionais, lista de SharePoint, Video Data, Active Directory, API para Facebook, alguns bem úteis para trabalhar com Big Data, como Hadoop, HD Insight, Microsoft Blob do Windows Azure,
O ciclo de atualização da Microsoft ele é bem rápido, então eles estão sempre implementando novidades e principalmente relacionadas a esses conectores para fontes de dados. Bom, vou mostrar agora a experiência de pesquisa a dados públicos. Bom, vamos pesquisar, por que não, por lojas da Microsoft. Quando eu faço umas pesquisas nessa engine, nessa caixa de busca, ele me retorna duas opções. Uma são dados da organização, a outra são dados públicos. Relacionado à organização, são dados que eu já compartilhei, minha query que eu compartilhei com a minha organização através do Power BI, eu coloquei na nuvem. E no caso, como eu já fiz algumas pesquisas anteriores, eu já tenho algumas coisas aqui. E os públicos são os que estão no catálogo de dados da Microsoft. Ela indexa várias fontes públicas e disponibiliza para a gente. Temos fontes do Wikipedia, temos do data.gov, temos também de alguns bancos públicos. Então, todas as informações estão disponíveis para trabalharmos. Quando passamos o mouse por cima, vocês vão reparar que o Power Query ele traz um preview, essa pesquisa online traz um preview dos dados e dessa forma eu posso decidir se eu vou trabalhar ou não. E nessa tela de preview tem várias informações, fonte de dados, além dos dados em si, e a opção de carregar direto em planilha, na minha pasta de trabalho, ou fazer uma edição. Rapidamente, se eu quiser carregar na minha pasta de trabalho, no meu Excel, eu posso clicar duas vezes, ele vai fazer o download dessa query e colocar na minha planilha. Vai buscar na fonte de dados e colocar na planilha. Ótimo, rapidamente ele retornou todos os registros, mas eu não fiz nenhuma modificação aqui. Eu simplesmente peguei os dados que já estavam disponíveis publicamente e coloquei na minha pasta de trabalho. Mas vamos para outra experiência, vamos à experiência de utilizar o editor de consultas do Power Query. É através desse editor de consultas do Power Query que vamos ter a maior quantidade de trabalho, no final onde vamos fazer as alterações. Reparem como é rápido para podermos trabalhar dessa maneira. Bom, temos aqui já os nossos dados. Reparem que temos uma aba com vários elementos exatamente para fazer transformações, modificações, junções, alterações de tipo de dado. Então vamos fazer algumas alterações pertinentes aqui com o dado. Vou remover essa coluna que não me interessa. Vou fazer uma divisão por delimitador nessa coluna. Ótimo, realmente a vírgula. Perfeito. Pessoal, não sei se vocês repararam, mas na lateral direita eu tenho um menuzinho aqui de abas aplicadas. Toda vez que eu faço uma alteração, um passo é guardado. Isso na verdade é um log e possibilita dessa forma eu retroceder uma alteração ou ir para frente também. E o mais importante, sem eu fazer alteração nas demais. Eu posso muito bem clicar aqui e ele volta para o estado que estava anterior. Posso clicar novamente, ele volta novamente para o estado anterior. Outra questão importante. Vocês podem reparar que eu tenho uma coluna aqui, ou na verdade eu tenho um trecho aqui na minha aba, que eu tenho fórmulas associadas. Essas fórmulas, na verdade, o Power Query ele tem a sua própria linguagem, que é o Power Query Formula Language. E apesar da similaridade com as fórmulas utilizadas no Excel, ele tem suas próprias funções e trabalha de uma maneira diferenciada exatamente pela codificação dele. E eu posso ver essa parte de codificação exatamente aqui no editor avançado. E é aqui que realmente enxergamos que está tudo codificado, existe uma query, eu consigo ver qual conexão que eu estou utilizando, feed ou data, eu estou colocando tal coluna X, coluna Y. E se faltar algum recurso que eu possa utilizar no painel, realmente a codificação é o que nos vai restar e existem várias funções e está totalmente documentado no site da Microsoft para utilização. Bom, eu vou apenas modificar mais uma coluna, vou alterar isso aqui para a data. Ótimo, vou aplicar e fechar. Rapidamente ele vai fazer as alterações na minha pasta de trabalho.
Bom, detalhe importante na minha pasta de trabalho é que eu tenho um botãozinho aqui de atualizar. Quando eu faço isso, eu clico no botão de atualizar, ele vai na fonte de dados, traz os registros mais recentes e atualiza a minha planilha. Eu posso fazer por aqui, eu posso fazer também pela aba aqui superior. Vamos voltar agora à aba principal do Power Query. Vou fazer outra conexão, só que dessa vez eu vou utilizar o conector do Feed All Data. Eu já tenho uma conexão de Feed All Data pronta. O que acontece é que eu fiz o uso do Data Manager Gateway, disponível como um dos recursos do Power BI, me permite conectar a uma fonte de dados local. Na verdade, eu conectei ao SQL Server, eu tenho uma view lá, e eu fiz essa ligação no Feed All Data e eu posso pegar esse link que eu tenho no Power BI, podem reparar que é uma URL, e ele vai fazer essa ligação diretamente com minha fonte de dados, que no caso é local, mas poderia ser uma fonte de dados na corporação que esteja disponível. Bom, temos aqui nossos dados, vou passar o mouse novamente em cima para ver se é o que me interessa. Ótimo, é realmente isso. Eu vou fazer também uma edição. Essa minha view ela tem cerca de 20 mil registros, por isso demorou mais um pouco. Vocês podem reparar que eu falei que tem 20 mil registros, mas a barra de rolagem parece ser pequena. O que acontece é que o Power Query trabalha no editor de consulta apenas com uma amostra dos dados, e essa amostra dos dados são aplicadas alterações e ele só aplica para o conjunto inteiro quando eu realmente saio do editor de consultas, quando eu aplico após efetuar tudo que eu preciso efetuar. Bom, vamos fazer algumas alterações, apesar de estar bem tratado já, eu vou mudar o tipo desse canto para data. Esse campo valor já está correto, ótimo. Eu vou utilizar um recurso, vou adicionar uma coluna personalizada. Vamos colocar ano compra. Vou usar uma das funções disponíveis do Query Formula Language. Nenhum erro detectado de sintaxe. Vou dar um OK. Vai acontecer agora que vai adicionar uma coluna com o meu ano referente à data. Perfeito. Bom, novamente as etapas aplicadas estão sendo guardadas e uma query foi montada. E olha aqui, a fórmula que eu utilizei está aqui no meu pedaço da query. Ótimo. Sem mais alterações, vou aplicar e fechar. Rapidamente vai começar a trazer todos os registros para minha pasta de trabalho. É uma quantidade razoável. Reparei agora que uma das coisas que eu não modifiquei foi o nome dessa minha consulta, dessa minha query. Então eu posso rapidamente voltar aqui, clicar em editar e modificar o nome, colocar vendas imóveis e aplicar e fechar novamente. Ele vai utilizar esse nome rapidamente e nem precisou recarregar todas as linhas processadas. Bom, estou vendo que eu tenho uma coluna aqui da UF e eu tenho muito interesse em saber o significado dessa UF, até porque eu vou usar esse dado para plotar essas informações no meu Power Map e eu preciso de endereço geográfico, então provavelmente eu vou precisar trabalhar com o nome da cidade. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar um outro recurso de busca, que é uma busca através da página da web. O que acontece é que eu vou colocar uma URL aqui, o navegador do Power Query vai percorrer o HTML e me retornar as informações de forma tabular. Eu já tenho um site, cadê? Eu já tenho um site que eu tenho todos os UFs do Brasil e a respectiva cidade, óbvio, né? Vou colocar meu URL aqui, dar um OK, o navegador vai ser aberto, ele vai percorrer o HTML.
Ótimo, rapidamente ele retornou as informações, trouxe algumas tabelas. Vamos verificar qual que é a tabela que me interessa. Acredito que seja essa a primeira, vou editar. Essa coluna não me interessa, essa também não. Vou colocar aqui estado, o F. Esse ano também não interessa, só estado e o F. Perfeito. A minha intenção é mesclar essas informações, fazer um join com a planilha de vendas que eu tenho lá, a pasta de trabalho de vendas que eu tenho. Existem duas maneiras de fazer isso. Eu posso mesclar aqui mesmo, dentro do editor de consultas, eu posso mesclar fora. De qualquer forma, eu vou estar fazendo o join entre as consultas. Eu vou utilizar aqui. Eu tenho essa opção de mesclar, bem intuitivo. Eu seleciono quais colunas que eu vou fazer o cruzamento. Eu vou fazer entre as UFs. O Power Query vai fazer uma verificação para saber se os itens correspondem, quantos correspondem. Ótimo, os 27 das 27 corresponderam. Eu vou dar um OK. Uma nova coluna. Esse símbolo aqui é quando existe um relacionamento. Então, eu vou clicar aqui e selecionar quais colunas eu quero trazer para o meu relacionamento. O ID não vai ser pertinente, o F novamente eu não vou querer. O restante todo vai ser vantajoso. Ótimo. Só vou fazer mais uma alteração de nome. Esse título para essa coluna aqui não está legal. Mais duas colunas. A última. Então. Perfeito. Vou colocar um nome para essa planilha. Vamos... Vendas de imóveis por estado. Brasil. Ótimo. Vou aplicar e fechar. Guardando a pasta de trabalho processar. Mais alguns instantes. Perfeito, 19.897 linhas carregadas. Se passarmos o mouse aqui por cima, deixa ele carregar um preview dos dados. Vocês podem ver que existem duas fontes de dados que estão linkadas a essa minha planilha, essa minha parte de trabalho, que é exatamente a fonte de dados da web, onde eu busquei os dados através de uma URL, e o Feed ou Data, onde eu busquei no meu SQL Server, na verdade através do Data Manager Gateway, que está linkado no Power Query. Ou melhor, Power BI, desculpa. Bom, próximo passo, uma vez que eu já tenho essa consulta ela pode ser viável de ser utilizada posteriormente por outra pessoa. Eu posso compartilhar na minha organização, eu posso deixar que outro usuário a utilize a fins corporativos de análise e por aí vai. Então, minha intenção agora é compartilhar essa consulta que eu tenho, e eu posso fazer isso através dessa opção de compartilhar. Eu coloco um nome para essa consulta, existem algumas configurações de privacidade, quem pode, URL de documentação, mas o que eu estou fazendo aqui, eu vou tornar essa consulta disponível para a minha corporação, e quando eu fizer uma pesquisa corporativa, essa query vai ser retornada e eu posso utilizá-la. Eu vou compartilhar uma cópia. Rapidamente, ele vai fazer o upload para o SharePoint Online. Podemos agora voltar no meu Power Query. Minha pasta de trabalho, minha consulta chama Vendas de imóveis por estado. Vou pesquisar.
Limpar essa consulta. Vendas de imóveis por estado. Ótimo, carregou. Vendas de imóveis por estado, carregado por mim, às 9h50. Bom, aqui temos fonte de dados, as colunas, e posso muito bem editar novamente ou carregar e ter uma nova experiência. Tivemos a experiência do Power Query demonstrando que os usuários podem ter acesso aos dados que desejam e trabalhar com eles, sem necessidade da TI para isso. Vale ressaltar exatamente essa facilidade para buscar e tratar os dados. Uma vez que já temos essas informações, podemos utilizar a ferramenta gráfica também presente no Excel para montar relatórios ad hoc. O Power View em questão é um front-end de visualização da Microsoft e veio exatamente para melhorar essa parte de apresentação dos dados no Excel, dar mais robustez e qualidade gráfica ao ambiente. Sendo assim, ele permite criar relatórios em cima dos meus modelos e exportar para um site do Power BI. Vamos então para a ferramenta. Vou fechar minha pesquisa online. E vou carregar o Power View. Power View aberto. Vamos trabalhar em cima da consulta de vendas de imóveis por estado. Quero fazer algumas análises de quantidade de vendas por estado, vendas por sexo, os anos que mais tiveram venda, coisas do tipo. Inicialmente, eu quero saber como estão minhas vendas por estado e o estado que mais teve venda ou que mais vendeu. Eu vou selecionar aqui na minha lista de campos do Power View os meus atributos que eu vou querer na minha análise, vai ser estado e a quantidade de vendas. Eu vou contar esse atributo e em poucos cliques eu consigo saber que o Distrito Federal foi o estado que mais vendeu. Posso inclusive dividir essa informação, adicionar o sexo e ele me retorna aqui rapidamente. Bom, na barra superior temos umas opções de design de visualização. No caso eu vou optar por mudar para uma visualização de cartão, que é bem similar à anterior. Eu posso também muito bem mudar para um gráfico de barras, que é bem mais visual. Inclusive ele divide o sexo masculino e feminino por cores e adiciona uma legenda. E vamos puxar uma outra análise. Eu vou trabalhar com o ano da compra agora, eu quero saber qual que é a média de valores por ano, mas acontece que o ano da compra ele também está com o tipo de dado dele incorreto. Isso acontece porque quando eu criei essa coluna via função do editor de consultas do Power Query, eu esqueci de mudar o dado. Então, rapidamente eu posso voltar no meu Power Query e modificar esse tipo de dado. Vou abrir o editor de consultas. Reparem que ele está como decimal. Vou mudar para texto. Rapidamente ele aplicou. Vai processar agora as linhas novamente. Carregando. Perfeito. Eu posso voltar agora no meu Power View. E ainda o símbolo da soma está aqui, o tipo de dado não foi alterado. Isso porque eu não atualizei ainda meus dados. Eu posso clicar no botão de atualizar. E agora sim, problema resolvido. Vou puxar agora o ano da compra. Vou adicionar o valor. Modificar para uma média. Reparem que os valores estão absurdos, isso acontece porque eu não estou com separador de milhar, vou adicionar a vírgula para separar. Se eu descer essa barra de rolagem até o final, reparem que ele adicionou também um totalizador. E aqui eu tenho a análise que eu quero a média de valores por ano. Vou mudar essa visualização para linear. Reparem agora que eu tenho essa informação apresentada de uma maneira diferente e tem uma barra de rolagem para poder ver o comportamento ao longo dos anos. Eu posso fazer mais algumas alterações relacionadas a design, só que agora no relatório. Posso adicionar, por exemplo, uma cor de fundo. Dessa maneira fica muito mais fácil de enxergar os dados. Posso tirar
estilo desse relatório, posso adicionar labels. Existe também uma coluna lateral de filtro, onde eu posso modificar rapidamente o que eu quero que ele me retorne de filtragem, e ele vai, à medida que eu vou modificando, ele vai remodelando o meu relatório rapidamente. Ótimo, vou minimizar. Bom, vamos mudar novamente a visualização. Dessa vez eu vou querer em coluna. E reparem que ao clicar em uma coluna, automaticamente ele faz um filtro nos dados. Isso acontece em qualquer situação. E reparem também que ambas as análises estão interagindo com o filtro. Elas estão ligadas nesse relatório. Eu posso filtrar no de cima, pelo sexo feminino. E ambas vão interagir novamente. Perfeito. Bom, eu criei alguns relatórios e um outro Excel, um outro Power View, para poder mostrar um pouco mais a capacidade de visualização, e eu vou agora trocar para o outro Excel. Nesses meus Power Views que eu criei aqui, eu tenho algumas análises feitas com os mesmos dados. Vale ressaltar as possibilidades de visualizações que podemos ter, ou seja, todas as perspectivas que podemos analisar um conjunto de dados. Eu vou passar rapidamente por essa questão, vou mostrar os exemplos que eu criei. Esse primeiro Power View é bem parecido com o que utilizamos agora há pouco. Eu consigo também utilizar mapa para poder explorar meus dados, explorar a visualização dos meus dados. Consigo utilizar um recurso de análise em determinado período do tempo, onde ele usa essa linha do tempo para poder ir caminhando e mostrando através das bolhas como é que foi determinado comportamento. No caso, eu estou vendo aqui as análises de quantidade de vendas por estado ao longo dos anos. Aqui temos um relatório com 3 análises diferentes, onde novamente elas estão interagindo. Para cada um eu uso design diferente. Por fim, novamente uma análise de vendas por estado e sexo. Dessa vez eu tenho de forma separada, uma ao lado da outra. E do Power View é isso, pessoal. Eu vou avançar agora para o Power Map. Eu já tenho um tour aberto. Vou abrir. Power Map, como o próprio nome já fala, é um mapa 3D também presente no Excel, que permite trabalhar com dados geográficos, explorar em camadas e em linha do tempo. Realmente é bem impressionante a qualidade gráfica presente nesse tipo de visualização. O objetivo dessa experiência é contar uma história com seus dados. E eu já fiz as minhas histórias, eu já criei várias informações baseadas em dados geográficos, mas eu vou mostrar para vocês, então eu vou fechar e vou criar um novo. Vou criar um novo tour. Acho que o nosso mapa foi carregado. A primeira informação que eu preciso colocar quando eu estou trabalhando com o mapa é o referenciamento geográfico. No caso, eu vou trabalhar com estado, mas poderia usar latitude, longitude, CEP, endereço, várias outras informações. Bom, para eu saber, por exemplo, os estados que têm maior venda, maior número de clientes, eu posso muito bem colocar essa informação no comprador aqui, no tamanho. E essa barra vai ser levantada em forma 3D, eu consigo vê-la, consigo dar um zoom, consigo mudar o tema do mapa, adicionar algumas informações para facilitar a visualização, ou então mudar para um mapa plano, sem problema algum. Poderia ver essa informação em forma de calor ou circular. Se eu adicionar outra informação, por exemplo, sexo, ele vai fazer essa divisão. Bem interessante. E eu posso trabalhar em camadas também. Eu posso muito bem ter essa camada aqui e botar uma camada por cima, analisando outra informação e ver em perspectivas diferentes. Bom, eu posso agora adicionar uma cena, visto que essa cena aqui eu já concluí. E eu posso mudar alguma informação. Agora eu vou querer
só o mapa do calor. E aí, se eu rodar isso, eu vou ver que eu tenho uma alteração na minha forma de visualização em pino para o mapa de calor. E é essa experiência que o Power Map permite para nós. É bem interessante e vai nos auxiliar muito a compreender melhor nossos dados, a analisar nossos dados. Vou fechar agora esse tour que eu estava aberto, vou voltar naquele que eu criei inicialmente. Eu vou rodar esse tour, para vocês verem todas as capacidades que o Power Map tem. Estou trabalhando aí com uma tabela, inclusive, em conjunto, legenda, um título. Fiz a mudança para mapa plano, mudando os mapas. Usei duas camadas para demonstrar a informação. Já estou com um grupo de dados referente às lojas da Microsoft. Eu usei o recurso de linha do tempo, timeline, para poder visualizar essas informações ao longo de um período. Eu vou reproduzir aqui novamente. Esse recurso é muito interessante. Em determinada faixa de tempo você pode visualizar como é que seus dados se comportaram. Bom, o Power Map é basicamente isso. É um recurso muito interessante, vai ser usado bastante. E agora vamos colocar todas as informações que a gente trabalhou anteriormente no Power BI e avançaremos para ele. Então, pessoal, como eu tinha falado anteriormente, o Power BI é um serviço que roda em cima do Office 365 e neles temos várias funcionalidades interessantes e eu vou falar sobre esses assuntos listados. Inicialmente, vamos ao comportamento de queries. Deixa eu voltar para o Power Query. Lembra de quando eu terminei de fazer aquele trabalho em cima daquela consulta de vendas de imóveis pelo estado? Eu optei por compartilhar e publicar na minha organização a minha query e dessa forma fazer uma pesquisa online e minha query estava disponível para todos os usuários. Eu simplesmente posso vir novamente para visualizar aqui, fazer uma busca por vendas e aqui está. Vendas por imóvel de estado do Brasil. Essa foi a query que eu compartilhei. Essa possibilidade de compartilhar queries vem exatamente para você nem sempre ter que compartilhar o relatório que foi montado. Sendo assim, você deixa os usuários finais usarem a sua fonte de dados como ponto de partida para criar seus próprios relatórios no Power View. Bom, no Power BI nós temos uma plataforma que gerencia essas queries. E através dessa plataforma é que podemos gerenciar as permissões das queries entre os usuários que desejam acessá-la. O usuário pode tentar acessar determinada query que não tem acesso, ou a uma fonte de dados que eles não têm acesso, que compõem, e podem solicitar essa permissão. Dessa forma, é um mecanismo para garantir que o dado não está sendo acessado por alguém que não deve. Outra coisa interessante é quando eu publico essa query no Power BI, isso fica registrado no catálogo de dados. E todos na empresa podem pesquisar por essa query de forma de aumentar a experiência de busca. E a partir do momento que a query foi publicada, eu sou o dono dela e consigo ver quem está acessando essa query. Medir, por exemplo, o quão útil ela é para os demais usuários. Podemos ver isso na análises que estão presentes aqui nessa plataforma. Reparem que a minha query de vendas por imóveis do estado do Brasil está aqui. Eu consigo ver todas as consultas que eu tenho publicada e consigo ver como está o nível de acesso, as datas que elas foram acessadas, os usuários que acessaram. No caso, eu usei meus usuários e outro usuário também. Tem um painel de minhas consultas que eu consigo ver algumas informações relacionadas à fonte de dados. No menu de fonte de dados consigo explorar um pouco mais a respeito de todas as fontes que eu estou conectando para cada consulta. Então, um painel bem interessante e é uma das possibilidades que temos dentro do Power BI. Bem, vamos ao centro de administração do Power BI. Essa é uma outra parte da plataforma do Power BI. Vou passar bem rapidamente por ela. O centro de administração permite que a TI gerencie o Power BI e é através dele que conseguimos habilitar a função de atualização dos dados, o Data Refresh. Isso é possível através da API do Fidel Data, que inclusive é uma conexão que eu utilizei para buscar os dados
para carregar no Power Query. Eu estava conectado ao meu SQL Server on-premises, sendo assim eu posso consumir esses dados dentro do Excel. Existe uma ferramenta no meio do caminho para poder permitir isso, que se chama Data Manager Gateway, e toda essa criação do Data Manager Gateway, assim como as fontes de dados e as liberações de permissões, são feitas no centro de administração. Temos um menu lateral aqui, onde temos um status da integridade dos sistemas, temos um log, onde podemos ver todas as alterações, como está o serviço. Temos a opção de criação das fontes de dados, foi aqui que eu criei o meu feed ou data. Eu posso criar fontes de dados para o SQL Server ou direto para o Power Query. Temos também a opção do Gateway, criação do Gateway, eu já tenho o Gateway criado. Temos a opção de gerenciamento de função, onde eu libero as permissões para os determinados usuários acessarem aquele meu feed ou data criado. E temos algumas outras configurações. O Data Manager Gateway é esse cara aqui. Uma vez instalado na sua máquina, ele roda como serviço no Windows. Então é basicamente isso. Quando ele estiver rodando, vamos conseguir fazer a atualização dos dados. Finalmente o site do Power BI. Vou minimizar nosso centro de administração. Aqui está, nosso ambiente colaborativo, e essa é a cara dele. Vamos ver alguns pontos antes de trabalhar com os relatórios. Bom, podemos ver que o site é muito gráfico. Os thumbnails estão presentes para facilitar a busca nos relatórios. Outra questão é que o site tem uma capacidade grande de armazenamento. Conseguimos abrir no navegador relatórios de até 250 megas. E isso é muito levando em consideração a compressão de dados que existe quando trabalhamos com Power Pivot. Por trás do site temos Microsoft Azure gerenciando todos esses dados. Dessa forma, além da capacidade de carregar relatórios grandes, ainda é muito rápido no processamento dos dados. Vamos então fazer um pequeno tour. Temos os Futures Reports, mais para a parte de cima, e o objetivo é colocar um relatório para torná-lo mais visível para os demais colaboradores. E pode ter uma importância de interesse de garantir essa visibilidade. Caso você queira que ele seja visível apenas para você na sua lista pessoal, então você deve sinalizá-lo como favorito. E eu vou mostrar isso depois. Um pouco mais abaixo temos as Future Questions, que são as perguntas do Q&A. E eu vou falar disso um pouco mais para frente. O último grupo é o grupo de documentos, e existem duas maneiras de colocar os relatórios que estão aqui. A primeira é fazer o upload do arquivo. Podemos pegar aquele arquivo do Excel que estávamos trabalhando e efetuar o seu upload. A segunda maneira é salvar o documento dentro do próprio Excel, só que no SharePoint Online, onde está o nosso Power BI. Esses relatórios que vocês estão vendo, com exceção do Conab, que inclusive eu já compartilhei aqui, já salvei aqui, eles estão disponíveis para fazer o download na primeira vez que você acessa o Power BI. E todos da corporação conseguem enxergá-los, eles estão disponíveis para todos. Vamos voltar agora para o Excel. Vou demonstrar como que podemos colocar um relatório via SharePoint lá. Então temos aqui o nosso relatório. Eu venho em salvar. Eu seleciono Office 365 para o SharePoint, no caso eu já estou com ele aberto aqui. E salvo simplesmente no nosso site. E ele vai aparecer lá no Power BI. Perfeito? Vamos voltar. Aqui estamos. Após ter feito aquilo ou fazer o upload do arquivo, nosso relatório está aqui. Temos algumas opçãozinhas que eu vou comentar. Quando você clica nesses três pontinhos aqui em cima do relatório, o primeiro é o favorito. Como eu tinha citado anteriormente, é você colocar para você, em forma pessoal, esse site como favorito. E a segunda é adicionar como Future Reports, como eu tinha comentado também. A terceira opção é adicionar para o Q&A, vamos tocar isso um pouco mais à frente. Temos mais a opção de fazer o agendamento da atualização dos dados, que também vamos comentar. Temos a possibilidade de fazer edição no Excel, através do app do Excel Online, e também podemos deletar esse arquivo. Bom, vamos clicar e abrir esse relatório. Agora podemos ter a mesma experiência de visualização do Excel on-premises, do Power View, só que no nosso Power BI, no nosso ambiente corporativo, todos têm acesso a esse relatório, a essa visualização, e podem ver que a interatividade com ele continua perfeita. Eu posso utilizar filtros
de forma rápida, ele vai remodelar e apresentar os dados para a gente. E ainda podemos utilizar a acessibilidade do HTML5, que também está disponível. Deixa ele renderizar, ótimo. Eu posso clicar em HTML5 e ele vai carregar o relatório com HTML5. Perfeito. Vamos voltar agora para a página principal, Power BI. Vou fazer duas coisas. Eu vou adicionar esse relatório como favorito e também como Future Report para mostrar. Vou muito bem vir aqui e adicionar como favorito e também adicionar como Future Report. Quando eu adiciono Future Report, imediatamente ele traz aqui, tornando o relatório mais visível. E quando eu adiciono como favorito, ele vem aqui para o meu Power BI. Ele vai aparecer para os meus favoritos. Ótimo, aqui está ele. Vamos voltar. A próxima questão está relacionada à atualização automática dos dados, o Schedule Data Refresh. Vamos clicar aqui, novamente em cima do relatório. Eu vou habilitar. E eu tenho várias informações aqui que eu preciso preencher. Eu tenho as minhas fontes de dados que eu preciso selecionar quais vão ser atualizadas, com que frequência, se vai ter notificação a respeito disso. E após concluir, eu vou ter a função de atualização dos dados funcionando. Agora sim, o Q&A. Na minha opinião, é a novidade mais impressionante do Power BI. Realmente muda um pouco os conceitos de como fazer análise de maneira eficiente. O Q&A é todo sobre exploração de dados. A Microsoft, quando começou esse projeto, conversou com muitos clientes que fazem dezenas de análises diariamente e esbarravam no mesmo problema-chave. Como eu acho o dado certo para responder minhas questões em determinado momento? Existem várias fontes de dados. Como eu sei qual eu devo olhar? Um segundo problema comum era achar a resposta certa entre inúmeros relatórios que existem. Algumas vezes ainda não existe esse relatório que responde a pergunta e muitas das vezes as decisões precisam ser rápidas e precisas e demoram um tempo para conseguir montar um relatório e apresentar a resposta necessária. O Q&A é exatamente para solucionar isso, permitir que qualquer pessoa na organização descubra e procure respostas de forma rápida e fácil. Vamos então à demonstração. Uma vez que eu tenho um relatório aqui no Power BI, eu posso clicar e habilitar, adicionar o Q&A para ele. Ótimo, Q&A adicionado. Eu venho agora então no botão Ask with Power BI Q&A e vamos às demonstrações. Eu tenho um painel de busca, uma ferramenta de busca. Eu vou começar a fazer algumas perguntas simples. Por que não show estado Vamos. Ótimo, estado listado. Bom, me listou de forma de tabela. Que tal mudar para visualização em cartão? Bacana. Por alguma coisa mais avançada. Que tal show vendas de imóveis por estado? E vamos botar também e também o seu valor. Ótimo, já temos agora um relatório mais elaborado. Ele já escolheu que a melhor visualização para esse tipo de busca que eu estou fazendo é uma visualização em barra. Eu poderia muito bem vir aqui e modificar para uma visualização linear. Ótimo. Vamos deixar em barra. Agora, que tal também trazemos a informação de sexo? Ótimo.
Vamos ver o que ele vai me trazer em forma de gráfico de pizza. Bacana. Um outro tipo de visualização. Vamos buscar show, venda, não, melhor, show, estado, valor. Vamos também trazer o sexo, quando. E venda da data de 1990. Ótimo. Eu tenho um tipo diferente de visualização. Vamos optar por outra. Vamos show estado. Quero a data também. Vamos ordenar por a data da compra. Decrescente. Ok, mas não me trouxe nenhuma outra opção de utilizar visualizações diferentes, mas tudo bem. Vamos optar por outra pergunta. Que tal valor total? Reparem que em algumas situações ele faz a sugestão de quais perguntas eu posso fazer, facilitando bastante o descobrimento de novas perguntas e respostas. Ótimo, temos uma visualização diferenciada. Posso optar mostrar por line chart. Ele não consegue plotar isso numa apresentação linear, mas tudo bem. Bom, é dessa maneira que o Q&A funciona, e existe outra opção também que podemos utilizar, que eu vou voltar para as minhas perguntas. Eu posso adicionar perguntas que eu costumo utilizar e deixar elas padronizadas. Dessa forma ele vai me retornar de forma mais rápida. Vamos utilizar essa última. Vou pegar o total, valor total, né? Filtrar pelo ano de 1990, maior que 1990, na verdade. Vou escolher um grafo de barra para me retornar. Ótimo, posso mostrar a homepage do Power BI. O ícone vai ser esse, eu vou salvar. Perfeito. Quando eu clicar agora em cima dessa pergunta, ele vai ter essa pergunta já pronta, eu não vou precisar digitar novamente. Bem útil. Pessoal, do Q&A que eu tinha para mostrar é isso. Deixa eu voltar à página inicial. Vamos. Perfeito. Vou mostrar agora a experiência do aplicativo do Power BI. Por enquanto está disponível apenas na Microsoft Store. Será necessário conectar com a conta do Power BI. E a essência é exatamente igual ao do Power BI. Nós temos o nosso arquivo, nossa parte de trabalho do Conab. E vamos abrir uma visualização. Perfeito. Ainda tem a mesma interatividade, ainda tem a mesma possibilidade de efetuar filtros. Então, realmente, eu consigo tirar proveito do aplicativo do Power BI. Eu posso também utilizar alguns exemplos para ver como funciona e sugestões também de como apresentar seus dados. E existe a possibilidade de procurar nos diretórios do SharePoint Online, em outros sites do BI e buscar novos dados. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Acredito que eu tenha conseguido compartilhar o conhecimento a respeito da solução. Sugiro que vocês experimentem o Power BI para o Office 365. Existem muitos aspectos a serem explorados ainda.
Pode se inscrever para obter um trial no site do powerbi.com. Segue o meu contato, qualquer dúvida podem mandar um e-mail sem problemas. Agradeço pela oportunidade e até breve.